Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida. Tudo bem com vocês? Você tem 7 minutos para Deus? Sim? Que bom! Então venha conosco, porque você vai ser muito abençoado, muito abençoada nesse vídeo. E nós queremos refletir aqui nesse primeiro momento sobre uma coisa que, sim, muitas pessoas precisam compreender isso. Nós temos uma tendência, sabe qual é? A tendência de achar que nós não estamos sendo abençoados, de que as coisas estão dando tudo errado para nós, de que nós não estamos sendo vitoriosos nas nossas batalhas. Às vezes achamos mesmo que Deus está nos abandonando ou nos abandonou. E isso é um erro tão grande, você sabia? Esse é um erro, eu confesso, eu já pensei assim também. Já teve um momento de eu falar, Deus esqueceu de mim. Quem nunca, não é? Mas o importante e para isso você está assistindo esse vídeo, é nós voltarmos aqui às nossas reflexões. Deus não nos abandona. O problema todo não está no que Deus faz ou deixa de fazer, mas o problema todo está nas nossas expectativas erradas. Você consegue entender isso? O que são expectativas erradas? Então a gente coloca alguma coisa na cabeça, uma ideia, a gente acha que precisa ou necessita de algo, e na nossa cabeça Deus tem que fazer tudo. Então já começa por aí. E nos nossos dias, a gente está muito assim, a gente fica vendo as pessoas, a gente fica vendo, porque hoje nós temos muito mais informação sobre as pessoas do que tínhamos antigamente. Hoje, com a exposição, e inclusive excessiva, da vida das pessoas nas redes sociais, inclusive, sim, exposições não reais, não é? Não reais. Então a gente acaba tendo uma percepção maior do que acontece com as pessoas, ou do que parece que acontece com as pessoas. E temos uma tendência de nos comparar, de comparar a nossa vida com a vida das pessoas. Não é que a gente fala assim, bom, eu vou me comparar com fulano. Não, não é consciente. Na maioria das vezes é uma comparação inconsciente mesmo. E dentro disso, nós temos a tendência de achar, de imaginar, de pensar que a nossa vida é pior do que a da maioria das pessoas. E isso nos leva a conflitos. Isso nos leva, por exemplo, quando nós olhamos para as pessoas como as suas pseudo-realizações, pseudo-conquistas, pseudo-vida maravilhosa, a gente vai começando a imaginar que a nossa vida é insuficiente. E a partir daí a gente vai começando a imaginar que temos algumas necessidades. E a partir daí a gente começa a olhar para a nossa vida e falar, a minha vida é horrível, Deus não está me abençoando, então Deus tem que fazer alguma coisa. E é a partir daí que a gente começa a ficar frustrado. Então precisamos eliminar esses pensamentos, essa visão, essa percepção, porque elas estão erradas. Eu quero ler um texto aqui com vocês e depois continuar, né? Em 1 Samuel 7, versículo 12, diz assim, ó, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá, o que esse versículo tem a ver com tudo o que eu falei anteriormente? Sabe o que nós precisamos? Não é ficar insatisfeitos com a nossa vida. O que nós precisamos é olhar de fato, com os nossos próprios olhos, excluir, arrancar essa lente de redes sociais, com os nossos próprios olhos para a nossa vida. E olhar e falar, até que o Senhor tem me ajudado. Eu não tenho tudo ainda que gostaria de ter, mas contudo, se não for ao Senhor, se Deus não tivesse me sustentado, a minha situação seria muito pior. Quando Samuel ele vai fazer essa declaração, era numa situação em que os filisteus vinham atacar o povo de Israel o tempo todo. E Israel não tinha força para suportar os ataques dos filisteus, porque os filisteus eram muito superiores belicamente, superiores em armamento, em técnicas de guerra, em quantidade de soldados. Então, o ataque dos filisteus era um massacre. E mais uma vez vieram os filisteus atacarem o povo de Israel. E Samuel, que ainda era um jovenzinho, iniciando o seu ministério, ele que havia pouco antes profetizado ao povo que se arrependessem,
que deixassem de seguir as mesmas práticas dos povos ao redor, que abandonasse a idolatria, a feitiçaria, que se voltasse para o Deus verdadeiro. O povo começou a fazer isso. E então o que acontece? Quando os filisteus vêm na direção do povo de Israel, Deus começa a trovejar. Deus começa a enviar relâmpagos, trovões sobre o exército dos filisteus, de tal maneira que eles tiveram que fugir. E aí os homens de Israel que estavam em Mispá correram atrás deles e os perseguiram e os destruíram. E Deus deu vitória ao seu povo. A situação de Israel não era boa. Não era boa. Mas, mais uma vez, a misericórdia de Deus se estendeu sobre eles. Sabe, amados, a situação tua pode não ser a melhor possível, mas a tua situação é aquela fruto de toda a tua vida, de todo o teu comportamento, desde quando você era ali adolescente. A nossa vida hoje ela é o resultado de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer no passado. E nós não podemos ficar colocando a culpa em outras pessoas e muito menos em Deus pela vida, pelo estilo de vida que nós temos hoje. Ele é o resultado de tudo que fizemos ou deixamos de fazer no passado. O que nós precisamos perceber é, talvez a nossa vida fosse muito, muito, muito pior se as misericórdias de Deus não tivessem se estendido sobre nós. Por isso que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, tudo seria muito pior. Então não fique comparando a tua vida com o do teu vizinho da direita e da esquerda, com o que você vê em redes sociais, com o que alguns parentes te induzem a acreditar que são. Olhe para a tua vida hoje e compare a tua vida hoje com a tua vida no passado. É isso que você precisa. E se alguma coisa não está da maneira como você quer, pense, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? E aí você mude o teu comportamento. Mas, sobretudo, aprenda algo que é o essencial. Aprenda a agradecer a Deus, a ser grato a Deus, a olhar para o passado e olhar para o presente e falar, até aqui o Senhor me ajudou. E quando você aprende a fazer isso, tudo muda na tua vida. Deus tem te abençoado e você não tem agradecido, você não tem percebido isso. E às vezes você tem sido ingrato para com Deus. Não murmure, agradeça a Deus e siga em frente, continue conquistando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixe também o seu gostei, o seu like para esse vídeo e nos ajude a crescer. Ajude nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.